Não, o interessante é que é o seguinte, é que já foram duas minutas golpistas em dois nomes fortes do bolsonarismo. Na terceira, o bolsonarismo pode pedir música pro Fantástico já, né? Porque Ah, aí já boa. é a Fiat, né? A gente, primeiro vamos lembrar, até lembrar os personagens, né? O primeiro que foram dois personagens principais que foram convocados para depor na CPMI do golpe, né? O primeiro, o Anderson, fiquei preso, mas não delatei Torres, e depois o Mauro foi abandonado para o Bolsonaro Cid. Os dois foram convocados, né, para depor, são duas peças-chave para entender. Primeiro que o Anderson Torres, vamos lembrar, ministro da Justiça, estava, ou seja, em última instância, ele foi responsável por aqueles bloqueios criminosos realizados no segundo turno da votação no ano passado, principalmente no Nordeste, no Norte, em lugares onde Lula tinha maioria para impedir eleitores de irem votar. Depois fez vistas grossas para os golpistas, fechando estradas em todo o Brasil por dias, né? O que não é o procedimento padrão, né, da polícia, tanto é que você vê os indígenas bloqueando e por algumas horas tomando bomba. E o que acontece depois, já como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, fazendo um planejamento de segurança zoado e indo viajar para os Estados Unidos, o que permitiu aquela loucura que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? E aí a Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe na casa do Anderson Torres, dando plenos poderes para as Forças Armadas intervirem no Tribunal Superior Eleitoral e melarem a eleição, ou seja, um golpe de Estado. Aí Mauro Cid, que é esse faz tudo de Bolsonaro, ajudante de ordens, sacava dinheiro, ninguém sabe da onde, provavelmente de dinheiro público, inclusive, e aí pagava a conta de veterinário, de babá, transferia para tia, amiga da Michelle Bolsonaro, né? Que também fazia tudo que era necessário e é o grande arquivo vivo da República Miliciana Bolsonarista, o Mauro Cid também foi flagrado, né, por conta do caso de fraude no registro de vacinação do Jair, ele foi preso, né? E aí a polícia descobriu no celular dele várias coisas interessantes. Conversas dele com o Major Ailton Barros falando de golpe de Estado, conversas do próprio Ailton Barros com o Coronel Elcio Franco, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, falando de golpe de Estado, e acharam uma minuta de um documento, né, de uma GLO, né, ou seja, uma operação de garantia de lei e da ordem no celular do Mauro Cid, exatamente para responder a possíveis tumultos ou problemas, né, de ordem pública que seriam decorrentes no final do governo de Jair. Que tipo de problema de ordem pública? A gente tem alguns, né? Primeiro, vamos lembrar que no dia 12 de dezembro, no dia de diplomação do Lula, os bolsonaristas botaram fogo em carro de Brasília, fogo em ônibus, atacaram a Polícia Federal, pediu-se a intervenção do Exército, mas não houve. No dia 24 de dezembro, o que aconteceu? Bolsonaristas lá daquele lado que estavam acampados no QG na frente do Exército em Brasília, botaram uma bomba num caminhão de combustível para explodir o aeroporto de Brasília. Olha só. E aí, por sorte, porque estamos falando de bolsonaristas incompetentes, não explodiu. Né? E, é claro, depois o próprio 8 de janeiro. Né? Então, se você olhar a minuta do Anderson Torres ao lado da minuta do Mauro Cid, você fala, meu Deus, elas casam. Né? Ou seja, tipo, acontece um caos, o exército é chamado a agir e a partir daí intervém, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral. Por sorte, nada disso aconteceu, mas os dois, por conta disso, são personagens-chave da CPMI dos atos golpistas. E é uma escolha do governo, nesse primeiro momento, deixar o Jair Bolsonaro para o final, né, Léo? Como você falou, tem muitos personagens importantes para entender o que aconteceu antes do 8 de janeiro e o que aconteceu também durante o dia. Mas parece que essa é a expectativa, é deixar os peixes grandes para o final. Apesar de que o general Heleno e o Braga Neto já devem ser convocados nessa primeira fase da CPMI. Ontem as suas convocações foram aprovadas também e eles devem ser ouvidos. Acho que vai ser interessante também ouvir essas figuras na CPMI, né, Léo? Vai ser interessante. O Braga Neto tem um vídeo famoso no final do ano em que ele vai lá tentar passar um pano para os seguidores do Bolsonaro, que estava aquele pessoal que estava pedindo golpe de Estado, e aí ele fala, não, calma, né? Basicamente o que ele diz, grosso modo, é que calma, que tudo está sendo feito, está sendo garantido, ou seja, a articulação do golpe está rolando, né? E o próprio general Heleno tem muito a explicar também, até porque ele era uma figura forte, uma figura estratégica no Palácio do Planalto, né? E então o que acontece? Provavelmente, é claro que o próprio chamamento do Bolsonaro ele tem que ser pensado
Porque a CPI, né, ela nasceu para passar pano para o bolsonarismo, né, para tentar fazer com que o bolsonarismo tirasse a peste de golpista, tentar dar uma amenizada para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. E aí o que acontece é claro que com o governo com maioria na comissão, o que os golpistas não esperavam, é claro que aí fica mais difícil para eles poderem impor a sua narrativa, né? Mas a ideia original foi essa, né? Então o que acontece? É um momento que a direção, a maioria na CPI também está de olho no que está acontecendo na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Eles também não querem atropelar. Até porque, vamos ser sinceros, quem está ditando o ritmo das investigações sobre o 8 de janeiro no Brasil não é a CPMI e não vai ser a CPMI. A CPMI pode ter um papel importante, mas não vai ser. Vai ser a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está a cargo do tema. Eles que estão puxando, eles que estão revelando minuta golpista, diálogo golpista e tudo isso mais, porque estão muito à frente já no processo investigatório. Então eles não podem, a CPMI não pode atropelar, pelo menos o lado governista, que tem interesse que a verdade seja colocada e não uma mentira seja concretada, eles não podem atropelar as próprias investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então faz sentido deixar algumas coisas para o final. Agora, só para terminar, tem uma pessoa... Ontem a oposição sentiu um gosto de dupla derrota, porque além de não conseguir de ver aprovado o requerimento para esses nomes, né, não viu aprovado ainda, né, deve ser convocado em algum momento, a convocação para o Gonçalves Dias, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, inclusive, na Folha de São Paulo, tem uma matéria que o Gonçalves Dias, a gente sabe já que ele foi visto naqueles vídeos, perdidão lá no terceiro e quarto andar do Ministério do Palácio Planalto, não deu voz de prisão para os golpistas. Depois ele ficou sabendo, a Folha revelou que ele recebeu informes via WhatsApp de que poderia haver tumulto, né, no dia 8 de janeiro. Ele disse que não reconhecia informes de WhatsApp como informes oficiais, né? E hoje teve até uma matéria na Folha dizendo que ele pediu para tirar do relatório esses que ele entregou sobre o 8 de janeiro, esses informes, porque tinham sido feitos de forma não oficial. Na minha opinião sincera, tudo isso demonstra uma incompetência muito grande do Gonçalves Dias. Ele precisa, é claro, ser ouvido, né? É uma incompetência grande, não importa se o informe é ou não, e se ele não confiasse nos informes, porque o GSI e a BIM estavam bolsonaristas, né, estavam repletos de bolsonaristas, que ele trocasse o pessoal, né? O fato é de que houve esses informes. Agora, e aí acho que só para finalizar, agora, existe uma diferença clara, né, entre uma incompetência de um general ou de algumas pessoas, né, e a organização por meses, por anos, de um golpe de Estado. O bolsonarismo organizou por anos o golpe de Estado, fomentou o golpe de Estado. Você tinha milhares de pessoas na frente de quartéis promovendo o golpe de Estado, tentaram armar bomba, tentaram armar tudo. Houve tudo um golpe de Estado. Então, o que o bolsonarismo está tentando fazer agora basicamente é o seguinte, é culpar o cara que teve a casa roubada pelo furto que houve na casa. Por quê? O vizinho fala, ele deveria ter contratado um segurança. Eu estou falando para ele há um tempão de que o muro deveria ser aumentado. E aí a culpa é do sujeito e não do bandido. O que o bolsonarista está tentando fazer com relação à CPMI? Passar pano no bandido.